Recuperação da prova de lógica de programação, feito por mim, Gustavo Alexandre Cercal, da DS24M7. Para começar o trabalho, eu vou começar falando sobre regras e padrões de nomenclatura de variáveis. Regra e padrões de nomenclatura de variáveis. Como declarar? Escolher um nome para a variável. Definir seu tipo, que depende da linguagem de programação usada. Tipos mais comuns de variáveis: inteiros, para números inteiros; ponto flutuante, para números decimais; string, para sequências de caracteres; booleanos, para valores verdadeiros; outros, dependendo da linguagem. Regras de nomenclatura: deve começar com uma letra ou sublinhado. Não usar caracteres especiais. Não usar espaço. Não usar palavras reservadas da linguagem de programação. Nomenclatura padrões: Camel Cash, que é inspirado num camelo, onde a primeira palavra começa com a letra minúscula e as seguintes com maiúscula. Geralmente usado em variáveis e métodos do Java, JavaScript e etc. Pascal Cash, semelhante ao Kamikaze, mas a primeira letra também é maiúscula. Comum em nomes de classes em variáveis em várias linguagens. Snake Cash. Todas as palavras são minúsculas e separadas por um sublinhado. Muito usados em Python e em nomenclaturas de variáveis em C. Quebec Cache. As palavras são separadas por hífens, usados geralmente em URLs e nomes de arquivos, mas não é permitido em variáveis na maioria das linguagens. Estruturas condicionais. O que é? Estruturas condicionais são recursos que são oferecidos pela linguagem que é usada em todas as linguagens de programação, entregando a possibilidade de verificar as condições e podendo fazer alterações nos fluxos de execuções de um programa. O mais conhecido são o if, se, o if else, se não, se então, se não. Algumas linguagens como C, Java, Python usam esse formato de condicional. O exemplo aqui é o exemplo da idade, para ver se ele é maior ou menor de idade, onde primeiro é declarado a idade, que é um inteiro, e daí é o escreval, onde pede o dado, né? Qual é a sua idade, o leia para mostrar a idade, e daí aqui tem o se. Se a idade for maior ou igual a 18, a programação vai dizer que você é maior de idade. E se for menor, quer dizer, e se não for maior ou igual a 18, você é menor de idade. Condicional simples. Uma estrutura de condicional simples é uma forma de instrução ou bloco que apenas são executadas em determinadas condições. Esta é uma condição que apenas possui dois valores possíveis, falso e verdadeiro, sendo geralmente usadas para tarefas que precisem de verificação
de um único fator. O exemplo aqui é o exemplo de idade de novo. Então, a idade é a variável, e daí tá falando sobre a mesma coisa do outro exemplo. Condicional composta. Já a condicional composta pode ser mais flexível em seu uso, podendo ser utilizada mais de um bloco de código, mas isso irá depender de sua condição. O bloco de código será executado quando a condição é verdadeira e o bloco alternativo que é executado quando a condição é falsa. O exemplo aqui. O início. Entrada de dados. Condição. Daí é apresentada a condição. Se a condição for verdadeira, ela vai para outra parte. Se ela for falso, ela já vai direto. Onde é o processamento do bloco 2, a saída de dados e o fim da programação. Estrutura de repetição. O que é? As estruturas de repetição são fundamentais em qualquer linguagem de programação e tornam o desenvolvimento de programas mais prático e eficiente. Para ou faça. Útil para contagem controladas e intervalos definidos. Enquanto ou faça. Ideal para loops que dependem de uma condição que pode mudar de forma imprevisível. Repita-o até. Garante execução inicial ideal para quando precisamos realizar algo ao menos uma vez antes de verificar uma condição. Vantagens. Garante a execução do bloco de comandos ao menos uma vez, mesmo que a condição inicialmente seja falsa. É útil em cenário onde precisamos realizar uma ação ao menos uma vez, antes de verificar uma condição, como pedir input do usuário e verificar seu valor. Aqui temos os exemplos, onde é declarado o número, o i e o resultado, que são ambos inteiros. Daí pede, digite o número para ver a tabuada e leia o número que foi pedido. Daí agora, para i, ou seja, o número que a pessoa colocar lá, é para multiplicar de 10 a 1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E daí vai colocar os resultados. E é o fim da programação. O outro exemplo aqui, onde é colocado a nota, a soma, a média, ambos reais. O contador inteiro e opção inteiro. Iniciando a variáveis, onde coloca soma menor ou igual a zero, contador menor ou igual a zero. Estrutura repita para inserir notas. Repita. Daí pede, digite uma nota. Daí leia a nota. Soma menor ou igual a soma mais nota. Contador menor ou igual a contador mais 1. Daí agora pede, escreva 1 para inserir outra nota e 2 para sair. Ou seja, se você colocar 1, você continua fazendo esse processo e 2 para sair. Calcule a média. Daí depois disso, é feito o esquema aqui para calcular a média das notas. E fim da programação. Agora vamos falar sobre os vetores. O que é vetor? Um vetor é uma estrutura de dados que armazena uma coleção de valores e uma única variável, onde cada valor pode ser acessado através de um índice
Os vetores são muito úteis quando precisamos manipular uma quantidade fixa de elementos do mesmo tipo e representam uma forma eficiente de armazenar e acessar dados sequenciais. Aqui temos um exemplo da programação em vetor, onde fala carros, vetor de 0 a 5 de caractere. E dei aqui seleção de comandos, procedimento, função, operadores e etc. Animais: 0 Fiat, 1 Ferrari, 2 Audi, 3 BMW, 4 Land Rover, 5 Jeep. Diferenças entre vetores e variáveis simples. Quantidade de dados armazenados. Variáveis simples armazenam apenas um valor por vez. Vetores pode armazenar múltiplos valores ao mesmo tempo, cada um acessível por índice. Acesso aos dados. Variáveis simples acessadas diferentemente pelo seu nome. Vetores acessados através de um índice, permitindo manipular grandes conjuntos de dados de forma ordenada. Declaração de vetores. Nome: vetor de 0 a 5 de caractere. Exemplo 1. Carro, vetor 0 a 5 de caractere. Exemplo 2. Carros, vetor 0 a 4 de caractere. O exemplo 1 é que já tinha sido citado antes, onde apresenta os carros, vetores de 0 a 5 de caractere. Daí 0 Fiat, 1 Ferrari, 2 Audi, 3 BMW, 4 Land Rover e 5 Jeep. Agora no exemplo 2, nomes: vetor de 0 a 4 de caractere. Conte inteiro. Para conte de 0 até 4, faça. Escreva, daí pede. Entre com um nome. Daí coloca lá, leia, nome, mais count. Fim para. Daí escreva. Daí escreva os nomes digitados foram. Para count de 0 até 4, faça. Escreva nomes count. Fim para, escreva. Isso é para repetir tudo, né? E daí, fim da programação. Vantagens do uso de vetores. Organização de dados facilita o armazenamento de vários elementos relacionados, como as notas de um aluno, um item de inventário. Acesso eficiente. Acessar qualquer elemento pelo índice, permitindo manipulação rápidas. Facilitar em estruturas de repetição. Combinando com laços, os vetores simplificam o processamento de dados e sequência. Estrutura de vetores em códigos. Declaração de vetores. Para a declaração de um vetor, você deve especificar o tipo de dado e o tamanho do vetor. Ou seja, aqui no caso do exemplo, o tipo de dado é um dado inteiro e o tamanho do vetor é de 1 a 5. Estrutura de vetores em código. Atribuição de valores. Cada posição do vetor é acessada por um índice. Em VisualG, os índices começam em 1. Ou seja, aqui no exemplo, começou em 1. 1 igual a 10, 2 igual a 20, 3 igual a 30, 4 igual a 40 e 5 igual a 50. Estrutura de vetores em código. Leitura de vetores. Também podemos ler
valores para o vetor a partir da entrada do usuário. Leitura de valores para cada posição do vetor. Para ir de 1 até 5, faça. Escreva. Digite o valor para a posição I. Leia número I. Agora, matrizes. O que é? Matrizes são estruturas de dados que armazenam múltiplos valores do mesmo tipo em posições organizadas em linha e colunas, formando uma tabela. São amplamente usados para representar dados em duas dimensões, como tabelas, planilhas e imagens. Vantagens do uso de matriz. Organização de dados. São ideais para armazenar dados tabulares, como uma tabela de notas de alunos em várias disciplinas. Facilidade de acesso. Permite acessar e manipular elementos em duas dimensões diferentes, sem criar múltiplos vetores. Economia de código. Com matrizes, evita-se criar várias variáveis ou vetores, o que facilita a manipulação de dados complexos. No primeiro exemplo aqui fala sobre preenchimento em exibição de uma matriz 3x3, onde começa mostrando os vetores, que é 1 até 3 e 1 até 3, de inteiro, e o e j, que são inteiros também. Leitura dos valores da matriz. Para i, de 1 até j, de 1 até 3, faça. Para j, de 1 até 3, faça. Daí aqui pede, digite o valor para a matriz I e J. Daí ele lê os valores. Fim para. Exibição da matriz. Escreva matriz 3x3. Para I de 1 até 3, faça. Para J, de 1 até 3, faça. Escreva matriz I, J dividido por 4. Fim para. Escreval. Quebra de linha para formatar a saída em linhas e fim para. Fim do algoritmo. Agora, somando elementos de uma matriz 2x2. Agora, o começo é a mesma coisa, onde declara a matriz, vetor de 1 a 2 e de 1 a 2. De inteiro, I, J, soma, inteiros, soma, menor ou igual a 0, inicializa a soma com 0. Leitura e soma dos elementos da matriz. Para I, de 1 até 2, faça. Para J, de 1 até 2, faça. Escreva. Digite o valor para a matriz I, J. Leia a matriz I, J. Soma menor ou igual a soma mais matriz I, J. Acumula o valor na variável. Fim para a exibição do resultado da soma. Escreva. A soma dos elementos da matriz é soma. Essas são as referências do trabalho. Obrigado pela atenção e fim.